Olá, sou o Claudinho Teixeira, instrutor técnico denso. E hoje nós vamos acompanhar o passo a passo de um reparo acontecendo no campo. A gente fala aqui muito de parte teórica, mostra alguns insights, mas no campo, como acontece? Hoje nós vamos ver um compressor que está sendo reparado, sendo substituído num caminhão. E esse compressor, ele falhou e por isso existem danos dos demais componentes, envolvendo necessidades de higienização, de flushing, de limpeza do conjunto como um todo. Como que isso acontece? Vamos mostrar para vocês com mais detalhes com o nosso parceiro reparador que esteve aqui na Denso, participamos de um bate-papo técnico, falamos sobre algumas situações particulares ao campo que muitas vezes as oficinas em geral não seguem, não acompanham ou talvez não saibam como tratar, e isso vai ser reproduzido hoje nos próximos vídeos que você vai acompanhar a partir de agora. Volkswagen Constellation, troca do compressor. Fizemos a limpeza aqui nos trocadores de calor, o compressor está aqui, o original do caminhão vai ser trocado, muito aquecimento, condensador vai ser trocado, compressor original denso está aqui, a válvula também, original de reposição, compressor denso 10P15, vamos substituir por um denso 10P15 original, tá aqui ó, compressor. A gente vai fazer agora a drenagem do óleo para ver a quantidade que veio, para ver se é a quantidade correta para fazer o balanceamento do óleo. E aí vamos começar a montagem, vamos fazer também o flush. No compressor temos óleo original denso. Esse compressor ele é fornecido com 160 ml de óleo original. O sistema necessita de uma quantidade a mais de óleo a depender do reparo que é realizado. Nesse caso, houve a substituição de condensador, a limpeza, o flushing completo dos demais componentes, tubos e mangueiras e evaporador, o que certamente há a necessidade de complemento de óleo. Sempre certifique-se da quantidade necessária a ser adicionada no seu sistema, para garantir que o compressor tenha a lubricidade natural normal após o reparo, durante os primeiros funcionamentos, se você não tem um problema precoce de falta de óleo, falta de lubrificação interna no compressor. Durante esse reparo, percebemos que não somente ficamos na troca do compressor e condensador, foi substituída a válvula de expansão também. Por quê? O cliente reclamou da válvula de expansão? Não, pessoal. O reparador, o especialista de campo, sabe que a válvula de expansão é responsável por controlar o fluido refrigerante, a vazão de fluido refrigerante que inunda o nosso evaporador, produzindo trabalho, produzindo refrigeração. Esse controle da válvula de expansão, ele é de suma importância a garantir, além da eficiência do sistema de ar-condicionado, uma quantidade ideal para que o fluido líquido seja evaporado e esse gás superaquecido retorne para o compressor em condições e em volumes suficientes para, além de manter uma pressão de sucção estável, uma excelente troca de calor no nosso compressor para que não ocorra aquecimento. Opa, aquecimento, lembra? Eu falei que a falha da peça do compressor estava linkada a superaquecimento. Por essa razão, eu consigo entender que um eventual superaquecimento do compressor pode ter acontecido por falta de óleo, por óleo inadequado, por má troca de calor entre os trocadores de calor em função da incrustação que nós estamos enxergando nos vídeos, e também por algum tipo de disfunção da válvula, uma falha na válvula no controle de envio de gás superaquecido ou a falta desse fluido superaquecido para que tenha refrigeração no compressor. Diante da situação, para eu ter certidão de que o trabalho será bem executado e que o meu compressor não apresente novas falhas no futuro, eu preciso mitigar, atacar as possíveis causas raízes do problema apresentado. E assim sendo, eu substituo o condensador, substituo a peça falhada que é o compressor e substituo a válvula de expansão, responsável por garantir que o sistema todo funcione de maneira uniforme, correta e que mantenha uma troca térmica ideal no nosso compressor. Compressor denso original, modelo 10P15, está instalado aqui no caminhão Constellation. Estamos terminando agora aqui de colocar a correia motriz, que vai ser trocada também. Foi trocada a correia do compressor, que é uma correia só para ele. E agora a gente já vai partir para a parte final, que é colocar, né, o fluido refrigerante e aí funcionar e testar. Inserimos 150 PSI de pressão, tá aqui no teste, olha só. Coloquei para 20 minutos, já passaram 13 minutos. Então, nesse momento, ó, aumentou 2 PSI, né? Porque acaba que estabiliza aí a pressão, não tem nada de vazamento nesse sistema. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó, o seguinte. O manifold está lá no caminhão, mas como ele trabalha com Bluetooth,
olha só, aqui eu consigo monitorar via Bluetooth pelo meu tablet. Então não preciso ficar olhando lá, a gente por aqui mesmo. Depois eu consigo também monitorar o vácuo e as pressões quando eu fizer a carga de fluido refrigerante nesse equipamento aqui. Quanto tempo precisa fazer de vácuo para não ter umidade dentro do sistema? Não é tempo, pessoal. É medir na escala de microns aqui, ó, para chegar abaixo de 500 microns, como tá aqui, ó, 450 microns, né? Tá tudo aberto aqui, tô fazendo pela mangueira aqui de 3/8 nessa bomba. E aí, tudo conferido aqui, tudo aberto, para poder chegar no vácuo ideal aqui, 11 minutos, tempo suficiente para poder atingir aí a escala ideal e não ter umidade dentro desse sistema. E aqui eu monitoro aqui no tablet, ó, pelo Bluetooth, 430 microns. Então, tá tudo certo aqui também. Já podemos agora inserir o fluido refrigerante. Nos vídeos apresentados, percebemos que houve a troca de componentes, compressor, condensador, foi feito o flushing e a gente precisa finalizar esse trabalho, esse reparo como um todo. Após a montagem e checagem de vazamento, é feito um vácuo. A recomendação de vácuo é de mais ou menos 500 microns. O que é isso? O vácuo não é ligado ao tempo. O vácuo não quer dizer que quanto mais tempo eu deixar uma bomba de vácuo trabalhando, melhor será o meu vácuo. Isso é um entendimento errôneo do mercado em geral. O vácuo ele é medido uma unidade em microns e essa quantidade de microns ele começa com uma quantidade alta, quando a gente liga uma bomba de vácuo ela vai caindo e o ideal para um sistema de ar-condicionado é garantindo que ele não tenha nem gases inertes, outros oxigênio, umidade, entre outros dentro do sistema, é que esse valor se atinja algo inferior a 500 microns. É bem verdade que não é fácil que uma bomba de vácuo em um sistema normal atinja de maneira rápida o valor inferior a 500 microns, 490, 460 microns. Por que isso? Porque quando você abre o sistema por um todo, você permite que a umidade, a pressão atmosférica entre pelos tubos e mangueiras. Tem algumas não chega a ser contaminação, mas ocorre a deposição, aumento da pressão interna e a bomba de vácuo tem que vencer tudo isso para cair a pressão interna e a gente atingir um valor inferior a 500 microns. Se atente a pequenos vazamentos, às válvulas tireoides que são presentes no sistema, aos conectores e lembre-se, você acabou de montar, desmontar, trocar os componentes. É muito comum e normal que um O-ring ou a falha de uma vedação, falta de umedecer o devido reparo, o devido conector, possa ocasionar um vazamento inicial que você pode pegar nesse momento antes de fazer o vácuo. Ar-condicionado ligado, eu coloquei aqui o meu sensor de temperatura do multímetro, eu vou até acender a luz dele aqui, ó, acho que piora, né? 10 graus, 11 graus, ele tá desligado o compressor, ó lá, ligou o compressor, começou a baixar a pressão de baixa, aí aqui, ó, chega a 8 graus, desliga o compressor, ó. Ó, desligou. Então, por aqui estamos acompanhando aqui. Vou colocar na velocidade máxima aqui, para a gente ver como que vai trabalhar as pressões. Mas já chegou a 8 graus de novo. Já desligou. Então, perfeito. Nesse reparo, percebemos a necessidade de troca do compressor. O compressor apresentou um problema com sinais de aquecimento e foi necessária a sua substituição. Mas por que o compressor falhou? O que aconteceu para o compressor ter falhado? São situações do dia a dia das oficinas em geral e nem sempre são trabalhadas. Não existe um esforço de se identificar a causa raiz de falha. A troca pura e simplesmente de um compressor, um componente fundamental para o funcionamento do sistema, que tem um valor agregado muito alto, pode não trazer um êxito. Troquei o compressor e o compressor voltará a falhar novamente, uma vez que eu não ataquei a causa raiz. Nos vídeos a gente percebe que o profissional, além de substituir o compressor que está com falha de superaquecimento, ele também substitui o condensador, não executa o procedimento de flushing no componente e faz o flushing no evaporador e demais componentes, como tubos e mangueiras. Por que ele não fez o flushing no condensador? No vídeo, é claro, a gente percebe que não há uma deformação externa
externa, as aletas estão lá com incrustação externa, com sujeira, mas ele não faz o procedimento. Por quê? Porque o superexpandimento do compressor gera detritos, gera contaminação direta nos furos do multiflow, onde impossibilita, ou melhor, não deixa evidente uma eficiência de limpeza. E assim a gente não consegue garantir que o novo componente, o novo compressor, que o sistema de ar-condicionado, por assim dizer, como por completo, vai trabalhar da maneira correta. O toque foi bem interessante, não recomendamos a troca, a limpeza de condensadores e sim, essa dica foi muito importante. Não devemos limpar o condensador, ou melhor, a recomendação é sempre de troca, porque a limpeza não dá a garantia de que que teremos um sistema eficiente após o reparo completo e a troca dos demais componentes. Bom pessoal, hoje a gente acompanhou passo a passo em campo a execução de fato, a troca de um compressor, a troca de um condensador, situações normais do dia a dia que a gente faz todos os dias, repetitivamente, mas infelizmente por uma situação ou outra acaba não se apegando, não se atentando a detalhes que nos garantem uma eficiência, uma credibilidade a mais no nosso reparo e que evita de fato a gente ter reclamações e problemas futuros. Acompanhe os nossos vídeos nas redes sociais, siga o nosso YouTube, nosso TikTok, nosso Instagram. Se é denso, vai tranquilo.